Nessa aula, nós vamos abordar o módulo HTTP do Node.js e vamos analisar na prática como nós podemos utilizá-lo para gerar o nosso servidor HTTP para responder às aplicações web. Então, a princípio, eu vou utilizar o meu terminal aqui. Eu dividi o meu terminal em duas etapas, a parte de cima e a parte de baixo. A parte de cima é onde eu vou editar o meu código-fonte e a parte de baixo é onde nós vamos estar executando os nossos comandos. Então, a princípio, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser inicializar um arquivo, server.js. Esse meu arquivo server.js, ele vai, por exemplo, conforme nós vimos nas aulas anteriores, né? Eu vou inicializar na verdade eu vou importar o meu módulo HTTP, que ele já faz parte do Node.js padrão, e a partir dele eu vou inicializar uma variável chamada server, né? Então, a partir dele eu vou chamar o método createServer, que ele retorna uma instância para um servidor HTTP. O createServer ele recebe uma callback como parâmetro, então eu vou usar req-res. E nesse primeiro momento, o meu res ele vai simplesmente escrever res.write hello world e vou chamar o res.end. A partir daqui, o que eu vou fazer a seguir também, a partir do server, eu vou chamar o método listen para inicializar o nosso servidor e eu vou selecionar a porta 8000 aqui, por exemplo. Uma vez que eu editei o nosso código, o que eu preciso fazer é rodar ele, né? Dado que no meu sistema operacional eu tenho o Node.js instalado e que o Node está inserido no path do meu sistema operacional, eu posso chamar simplesmente Node server.js e o meu programa ele já está sendo executado, né? Nosso primeiro servidor web. Para acessar esse nosso servidor web, eu preciso ir no meu navegador e eu vou acessar o localhost 8000, recarrego a página e aí vocês já conseguem visualizar a resposta que eu enviei para a nossa aplicação. Agora vamos considerar algumas questões relacionadas a essa API. Num primeiro momento, né, eu só estou mandando um hello world para a aplicação. E o que eu queria mostrar para vocês era o uso dos objetos request e response. Para escrever o hello world, vocês podem observar que eu já utilizei o objeto res, que é o nosso objeto de resposta. Esse objeto ele tem um conjunto de propriedades e nós podemos inclusive analisar essas propriedades. Eu vou dar um console log aqui para a gente visualizar isso. E também vamos dar um console log no nosso objeto de request, para a gente visualizar as duas coisas, né? Tudo que tem em cada um deles. Então eu vou rodar o Node novamente, nosso servidor, venho para o navegador, recarrego a página. A princípio nada mudou na nossa página, no entanto, no nosso terminal agora aparecem várias informações, né? Essas informações elas indicam todos os métodos e propriedades que existem nos objetos request e response. E vocês podem verificar que tem uma ampla variedade de coisas ali. E todas essas propriedades elas estão atreladas ao funcionamento do protocolo HTTP. Para a gente não ficar necessariamente olhando todos esses aspectos, eu vou tentar direcionar um pouquinho para uma outra parte. No request, nós podemos verificar a propriedade headers, que vai ter os cabeçalhos do request. E no response, nós podemos ver as propriedades de headers também, só que chamando o método getHeaders. Nesse ponto, eu vou novamente executar o nosso servidor. Vou recarregar novamente a página. Vou voltar para cá. E vocês vão verificar agora que o nosso cabeçalho de página ali aparece. O primeiro objeto que está aparecendo ali aqui no nosso terminal, que é esse objeto aqui, ele a princípio vocês podem verificar que ele tem três chaves, que é host, accept e connection. Tá? Essas chaves elas identificam cabeçalhos que são enviados da requisição HTTP. E basicamente elas são cabeçalhos que são enviados pelo navegador web para esse nosso script aqui, que é o nosso script que representa o servidor. Essas informações vocês podem verificar que elas contêm, ela identifica qual que é o navegador web que eu estou utilizando, que é um Firefox versão 74. Ele identifica o tipo de conteúdo que o meu navegador ele aceita, que ele aceita XHTML, XML, Web App, Text HTML.
Ele identifica quais as línguas que eu configurei como padrão para o meu navegador, que eu configurei que eu tenho como padrão PTBR, mas eu também aceito o NEUS. E ele também aceita em codificação do tipo gzip, deflate. E tem outras informações de connection e de cache. Essas informações vocês também podem verificar no navegador, só para a gente fazer um direto, na verdade uma relação direta entre as duas coisas, né? No navegador, pelo inspetor, eu tenho a minha aba de rede, e na minha aba de rede eu consigo verificar detalhes das minhas requisições HTTP sendo enviadas para o servidor. A primeira requisição HTTP que foi enviada é essa daqui, ó, e essa é exatamente a mesma requisição HTTP que nós vimos no terminal. Observe que as informações aqui são similares, né? O mesmo user agent, né, que é o mesmo navegador web, o host, né, que é o cabeçalho que foi enviado do navegador, o accept encoding, accept language, entre outras informações. O nosso objeto response, por outro lado, ele não tem muitas informações. Se você observar, a princípio ele está vazio. Mas é porque o nosso servidor web ele foi implementado de uma forma bastante simples, de forma que a gente não implementou praticamente nada ali. Mas vamos fazer algumas alterações nele, só para a gente verificar o funcionamento. Só para esse exemplo especificamente, eu vou deixar ainda os console logs ali. Só que ao invés de colocar Hello World, eu vou colocar Olá Mundo. Tá? Então eu alterei, coloquei uma palavra com acento. O fato de eu colocar a minha palavra com acento, ela vai causar uma característica da nossa aplicação, que vocês vão observar. Eu vou recarregar a página. E o que aparece aqui, basicamente, pode observar que o acento ele não é bem resolvido do navegador, ele aparece alguma coisa estranha. Isso acontece porque o navegador web, como o servidor nosso não está informando qual codificação de arquivo texto ele está utilizando, o navegador web ele tem um pouco de dificuldade de identificar qual que é a codificação que está sendo utilizada ali. A codificação do arquivo texto, como se fosse o TF8, o ISO 88591, entre outros tipos de codificação. Como ele não consegue identificar qual é o tipo de codificação, de decodificação que ele deveria utilizar, ele basicamente está resolvendo para um tipo errado, e aí é por isso que o acento aparece de uma forma que a gente não gostaria. Para resolver isso, nós podemos fazer o seguinte: dentro do nosso código, nós poderíamos chamar o res, porque nós queremos alterar uma característica da nossa resposta HTTP, e chamar o método setHeader. E no setHeader nós vamos fazer uma chamada de alteração do cabeçalho ContentType. E no cabeçalho ContentType nós podemos informar que nós vamos utilizar um arquivo do tipo text.html e que a codificação dos nossos caracteres vai ser do tipo TF8. Uma vez que nós fizermos essa alteração, nós vamos executar novamente o nosso servidor. Volto para a nossa aplicação, executo ela novamente. Observem que agora o acento ele foi resolvido adequadamente. E isso acontece basicamente porque no nosso objeto de resposta vocês podem verificar que agora nós estamos informando para o navegador web qual que é o tipo de codificação que nós estamos utilizando. E como nós estamos informando o tipo correto, que na verdade esse meu arquivo está sendo executado em UTF-8 mesmo, meu sistema operacional todo ele funciona em cima do UTF-8, aí o navegador web ele consegue interpretar corretamente o arquivo, e é por isso que a acentuação ela foi resolvida, foi bem resolvida ali naquele cenário. Dentro do nosso servidor implementado no Node.js, nós podemos alterar múltiplas propriedades do cabeçário da resposta, e nós podemos ler todas as informações dos cabeçalhos da requisição. Como vocês podem observar, nós conseguimos identificar qual que é a linguagem do usuário, qual que é o tipo de navegador, e eventualmente nós vamos verificar como nós podemos utilizar essas propriedades para gerar outros tipos de comportamento na aplicação. Na aula anterior nós vimos como utilizar o accept language para identificar se o nosso usuário ele aceita uma determinada língua, e se ele aceita uma determinada língua eu posso definir que o meu servidor ele vai responder utilizando aquela língua ou utilizando outra língua que ele vai definir por padrão.